Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? Class number 57, aula número 57, né? Estamos avançando aí, chegando perto do final do ano, mas ainda assim temos muita coisa para conversar. Mas antes da gente começar de fato a nossa aula de hoje, aqueles recados importantes aí, pessoal. Não esqueçam da atividade obrigatória. Eu digo isso porque eu tenho que dar conta dos meus alunos no Classroom e muitos alunos não estão entregando. Não significa que não estejam assistindo, mas precisam fazer para que o professor possa dar a presença. Beleza? O uso do mural para se comunicar com o teu professor. Qualquer dúvida, coloca lá que o professor está à sua disposição para te responder. E o pessoal que pega as trilhas pedagógicas, que faz as atividades pela TV, né, que não tem acesso ao Classroom, não se esqueçam que vocês precisam devolver o material na escola para que os seus professores possam corrigir, dar as suas presenças e notas também, ok? Do you remember what we studied last class? E aí, lembram daquilo que a gente conversou na aula passada? Nós falamos sobre a importância da leitura, praticamos leitura e interpretação, e eu dei um foco justamente no vocabulário que diz respeito aos verbos like e enjoy. Só para lembrar, né, nós tínhamos conversado que tanto like quanto enjoy têm o mesmo significado, gostar. Na hora do uso, você tem possibilidades diferentes, porque pensa comigo, se você gosta de alguma coisa. Então, o objeto desse verbo, ele também, consequentemente, pode ser um outro verbo, né? Caso seja um outro verbo, no infinitivo, você tem duas maneiras. I like to, e coloca o verbo, ou você coloca outro verbo com ing. O verbo enjoy, ele exige exclusivamente que o verbo seguinte venha com ing. Foi sobre isso que a gente conversou, ok? E hoje, o título da nossa aula é Put away your cell phone. Is it possible? Guarde o seu celular, é possível? Nós vamos conversar sobre os famosos phrasal verbs, tá? Lembram lá da nossa aula ao vivo? A gente começou a falar aqui sobre os nossos phrasal verbs naquela aula, com a teacher Dani, que a gente estava junto, né? E vamos conversar também sobre as idioms, tá? É muito importante esse assunto, pessoal, ambos os assuntos aqui. As idioms porque elas pertencem muito à língua do falante, né? Nativo da língua inglesa. E, sem sombra de dúvida, aparece muito em textos e são expressões idiomáticas nas quais não dá para você buscar uma tradução literal, porque senão você cai no erro, tá? E os phrasal verbs, como eu não lembro se eu falei naquele dia da aula ao vivo, mas, cara, eu tenho na minha casa um dicionário desse tamanho só de phrasal verbs. É muita coisa. Pertence muito à linguagem coloquial, informal do dia a dia. Então, o falante nativo que vê você utilizando phrasal verbs de forma apropriada, ele, cara, esse sujeito sabe inglês. Porque é muito real, é muito presente na língua e são vários. Então, é muito importante de aula em aula, né, com o decorrer das aulas, a gente ir aprendendo alguns, tá bom? Então, nós vamos começar direto com o nosso reading. Se você observar aqui, nosso amigo aqui está com uma cara meio de entediado, então alguma coisa muito chata deve estar acontecendo. E de fato está. Vejam comigo aqui. My mom always complains about my messy room. I never put my toys away, and when she blows up, I duck out. She says I have a lot of toys and that I should get rid of them, but I can't go without my toys. Yesterday she was talking over and over about it, and I cut her off. Holy cow, she got so mad at me. Se a gente olha esse texto, cara, tem muitos phrasal verbs. Nós temos um aqui, put away, que é justamente o título da nossa aula. Blow up, duck out, tem mais aqui, vamos lá. Get rid of, go without, cut off. Temos uma expressão muito coloquial, holy cow, que significa tipo, nossa, minha nossa, ela estava com muita raiva de mim, ok? Então, basicamente aqui, ele fala que a mãe dele sempre reclama de que o quarto dele está muito bagunçado, que ele nunca guarda os brinquedos e que quando ela explode, ele vaza fora. Ela diz que ele tem muitos brinquedos e que ele deveria se livrar de alguns brinquedos, mas que ele não consegue viver sem os brinquedos dele. E que ontem ela estava falando sobre isso o tempo inteiro e que ele acabou dando corte nela e ela ficou com muita raiva dele justamente por ela ter feito isso. Nesse exercício aqui de vocabulário estão justamente os phrasal verbs do texto. De maneira mais geral, eu traduzi, porque eu não quero dar a resposta pronta para vocês. Então aqui eu tenho os phrasal verbs. Put away, blow up, duck out, get rid of, go without and cut off. E aqui eu tenho
as definições. Então, eu vou dar um tempo para que vocês possam relacionar os phrasal verbs e suas definições. Tá? Teve o texto que a gente fez a leitura para ajudar e um dicionário talvez ajude. Lembrando que, gente, phrasal verbs não dá para ser traduzido de maneira literal, tá ok? Não tem como, tá? Go significa ir, without significa sem, ir sem não faz sentido. Então não tem como a gente traduzir literalmente, beleza? Tempo para vocês poderem fazer a atividade. Bom, vamos ver aqui a correção. Bora lá. Letter A, put away. Organize your things. Organizar as suas coisas. Put away significa guardar, beleza? Blow up. Get angry at someone. Blow up a gente poderia traduzir como explodir, tá ok? Explodir no sentido de que a pessoa estava com tanta raiva, tão irritada, que ela explodiu com uma determinada situação, beleza? Justamente isso, olha, ficar com raiva de alguém. Duck out. Olha que phrasal verb esquisito, né, gente? Porque a gente sabe que duck significa pato, out, fora. Ao pé da letra não faz sentido. Duck out significa leave quickly, vazar. Sabe, eu preciso vazar, correr daqui. Seria o duck out. Get rid of. Do away with your stuff. Get rid of significa eliminar as suas coisas, se livrar. Sabe aquelas coisas velhas? Se livrar dessas coisas, beleza? Go without. Live without. Viver sem. Quando você fala que você não consegue viver sem alguma coisa ou sem alguém. And cut off. Interrupt someone that is talking. Interromper alguém que está falando, ok? Então, esses aqui são os significados. Como a gente sempre fala, depois de aprender palavras novas, vocabulários novos, é importante pôr em prática para poder ajudar na memorização. É o que nós iremos fazer. Eu tenho aqui 4 perguntas para que vocês respondam de forma pessoal sobre perguntas que estão com os phrasal verbs. Por exemplo, what can't you go without? O que você não consegue viver sem? Go without, o phrasal verb. B. Is it rude to cut someone off when they're talking? When they're speaking. É rude interromper alguém quando ela está falando? Quando essa pessoa está falando? Então, cut off, interromper. Letter C. Do you put your stuff away or are you disorganized? Você guarda as suas coisas ou você é desorganizado? Então, put away, o phrasal verb guardar. D. What kind of situation would make you blow up? Que tipo de situação faria você explodir? Lembra, explodir de raiva. Tempo para respostas pessoais.
Procurem respostas completas que a gente está mais do que acostumado a fazer nas nossas aulas, que daí você já vai estar escrevendo os phrasal verbs também. Bora lá? Já volto aí para a gente poder corrigir. São respostas pessoais. Aqui eu coloquei respostas minhas que vieram da minha cabeça, tá ok? Mas cada um com a tua resposta. What can't you go without? I can't go without my cell phone. Não consigo viver sem meu celular. B. Is it rude to cut someone off when they're speaking? Yes, it is. Eu acredito que ninguém colocou aqui não, porque é rude mesmo, né? É mal educado você interromper alguém que está falando, ok? Do you put your stuff away or are you disorganized? I put my stuff away. Eu guardo as minhas coisas. Mas se você for desorganizado, você colocaria outra opção. D. What kind of situation would make you blow up? Que tipo de situação faria você explodir? When people are not punctual. Quando as pessoas não são pontuais. I would blow up. Eu explodiria, digamos assim. Ok? Bora seguir. Temos um outro reading aqui, tá? E reparem algumas expressões que estão em negrito. Olha só. Let's read what a high school student has to say. Esse cara aqui, ele é um aluno do ensino médio e ele está falando alguma coisa pra gente. Vamos ver. I'm in my senior year in high school. Chances are that I'll have a lot on my plate this year. I want to get into a very good university, so I need to stay on top of things. I won't bend over my books, slaving away for hours, but I'll have to work hard. Ele está no último ano do ensino médio. E ele diz que provavelmente ele vai ter muito o que fazer neste ano, já que ele quer entrar numa universidade top, numa das melhores. Então ele vai ter muita coisa para fazer. Ele não pretende se escravizar nos estudos, assim, estudar feito um louco sobre os livros, mas ele sabe que ele vai ter muito trabalho para fazer. Preste atenção nas expressões chances are, have a lot on my plate, stay on top of things and slave away, ok? São essas que estão aqui. Logo abaixo, eu tenho também as definições, as explicações dessas expressões. Eu vou dar um tempo para que vocês possam fazer a conexão entre elas. Expressões mais as suas explicações, as suas definições. Já volto para corrigir.
Bom, vamos lá ver a resposta. Seguinte. Chances are. Opa, desculpa que eu vou botar todas aqui que eu coloquei na ordem diferente do que eu pensei que estava. A ordem ficou C, A, D e B, tá ok? Letra A, chances are, it's likely, é provável, provavelmente que alguma coisa vai acontecer, ok? Letra B, have a lot on one's plate, tá aqui ó, have a lot of work to do or a lot of problems to deal with. Bem ao pé da letra, eu vou ter muita coisa no meu prato. Nossa, o que significa isso, né? Essa expressão significa que quando você quer falar que você tem muito trabalho para fazer ou que você tem muitos problemas que você tem que lidar, beleza? Então, essa expressão é um ótimo exemplo de que, assim como os phrasal verbs, as idioms também não dá para você traduzir ao pé da letra, porque senão ela vai ficar sem sentido, tá ok? Letra C, stay on top of things. Opa. Keep well informed about someone or something. Stay on top of things, bem ao pé da letra, seria mais ou menos assim, estar no topo das coisas. Tipo, é você ser o melhor em alguma coisa, tá ok? And slave away, work very hard. Slave away, slave vem de escravo, de escravizar. Então essa expressão significa justamente quando você tem que trabalhar muito, beleza? Aprendemos aqui expressões novas, idiomáticas. Bora praticá-las. Eu tenho aqui 2 frases e aqui nesse quadro eu tenho 3 expressões. Você vai utilizar apenas 2, portanto, leiam com calma. Já sabemos o significado das expressões. Leia com calma as 2 frases justamente para poder saber qual das 3, 2 apenas, você vai utilizar ali. Eu já volto para a gente poder corrigir. Bora lá. Correção aqui, então vamos ver. Letter A. If you don't get enough sleep, chances are you're going to perform poorly at school. Se você não dormiu o suficiente, é provável que você não vá muito bem na escola, tá ok? Então, chances are, provavelmente, é provável que. Você poderia traduzir assim. Letra B. A responsible high school student always stay on top of his or her schoolwork. Um estudante de ensino médio responsável, ele sempre está no topo do seu trabalho, tá ok? Então, ele sempre está tentando fazer o melhor. Então, stay on top of seria aqui a resposta da letra B, ok? Bora para o nosso quiz. Temos aqui a número 1 e a número 2. A número 1 é para você poder ler a frase que está em negrito aqui e um desses phrasal verbs que nós estudamos, duck out or get rid of, se encaixa ali, tá ok? E a número 2 é justamente sobre as expressões idiomáticas que a gente acabou de ver, tá ok? Leia a frase com calma e escolha uma das 2 alternativas. A lot
a lot on my plate. And letter B, chances are. Tempo para vocês poderem marcar aí, já volto para a correção. Vamos ver o que vocês acertaram aí? Então, bora lá. My God, I have so many old things in my room. Meu Deus, eu tenho muitas coisas velhas no meu quarto. I needed to. De acordo com o que a gente tem conversado, sobretudo, provavelmente é sobre aquela história de se livrar de alguma coisa, né? Então, I needed to get rid of them. Então, a resposta certa é a letra B, que ela precisa se livrar dessas coisas velhas. Duck out significa vazar fora, ir embora, rápido, de algum lugar. Number 2, I'm so busy, eu estou muito ocupado. I have that I don't know how to start. Então, a gente entende que ele tem muita coisa para fazer, tanto que ele nem sabe como começar. Então, a resposta certa seria a letra A. I have a lot on my plate, eu tenho muita coisa para fazer. Ok? Que eu não sei como começar. A letra B, chances are, significa provavelmente. Ok? Beleza, pessoal? So, what have we studied today? Resumão da nossa aula. Hoje nós falamos sobre os idioms, que foi um dos últimos assuntos ali, as expressões idiomáticas, e falamos também sobre os phrasal verbs. Lembrando que tanto os phrasal verbs quanto os idioms não dá para traduzir literalmente. O lance é estudar, ler e colocar em prática, pessoal. Eu paro por aqui. Veja essa aula novamente. Dá uma olhada no material lá do PowerPoint que vai estar disponível na plataforma de vocês lá no Classroom. Anota aí essas expressões, os phrasal verbs, coloca o significado na frente. Isso vai ajudando vocês na memorização, beleza? So guys, thank you very much for your patience and bye bye.